Aqui é o @FernandoMiranda777 e eu quero saber como é que eu vou usar da Stage como um veículo de consolidação no mercado de educação. Aqui é @o Guilherme Lippert. Minha expectativa hoje aqui, nesse episódio, é ter uma aula sobre M&A, porque temos boas pessoas nessa mesa hoje. Que é @PabloRConstantino, e a minha expectativa aqui para esse episódio é falar um pouquinho sobre como empresas podem utilizar estratégias de M&A para crescer mais. Top. Aqui é Dionísio Freire, a minha expectativa aqui é contar o meu caso de M&A para vocês e tentar ajudá-los eventualmente no futuro usar essa ferramenta para crescimento ou eventualmente uma saída da sua empresa. Boa, vamos buscar essa história aí. Roy Hunters. Bom, então, estamos aqui, Dionísio e Pablo Constantino. Pablo Constantino. Hoje a gente vai fazer um episódio aí falando um pouquinho mais sobre M&A, então, né? Essa é talvez a pauta, só Você que... já pensou que... Peraí, deixa eu te interromper já, sendo bruscamente. A galera adora que eu interrompa, então eu já tô interrompendo. Ótimo. Já vou comentar já. Já comentem aí falando, Fernando sempre interrompe. Mentira, que nunca comentaram de mim. Mas já comentaram de mim. Já comentaram do Gui. Eu fiquei magoado. O Gui, vocês ficam comentando que o Gui interrompe, Não, ele leva a sério. Vocês ficam comentando não, vocês comentaram uma vez. Mentira, comentaram em 2 episódios. Cara, você sabia que... eu acabei de te interromper. Eu trabalhei em 2 grandes bancos. Eu trabalhei na XP e no BTG, né? Tá bom. E, cara, uma coisa que a gente olha pouco como Roy Hunters, como profissionais de growth, é a aquisição, o crescimento inorgânico do negócio. Você sabe o que é crescimento inorgânico do negócio? O que é o crescimento? O crescimento inorgânico do negócio. O crescimento orgânico é quando você cresce suas operações através da própria operação. Então, quando você vai comprando mais lead, vai vendendo mais. O crescimento inorgânico é quando você compra outros negócios para crescer. E como eu vim de 2 grandes casas de M&A, mas principalmente o BTG, eu participei de vários deals de M&A e vi o negócio crescendo várias vezes através de compra e venda de empresas. Então, uma metodologia de growth, que inclusive está no GMP, para quem quiser comprar meu curso, é o próprio M&A, né? É saber como crescer através de compra de outras empresas. Por isso nós temos 2 especialistas aqui. Obrigado por terem vindo. E é isso, né? Isso é aquele crescimento inorgânico. Falei errado? Não, Tá, mas se eu tivesse falado errado, você também não ia me humilhar aqui não, né? Tá perfeito. Então, Ele ia beleza. só fazer assim, não, só um adendo. Só um e aí adendo. corrige Exato. tudo. Uma provocação, exato. E aí a gente tem uma pergunta aqui, Dionísio, que é a pergunta inicial de todos os nossos episódios, que você não foi preparado para ela exatamente porque a gente gosta de pegar de surpresa, que é, Guilherme, faça as honras. A gente desenvolveu essa pergunta porque, na prática, todo episódio, todo podcast, as pessoas pegam e falam da história. Então eu poderia te perguntar qual que é a sua história, e a gente ficar aqui uns 40 minutos falando, porque eu tenho certeza que você tem muita história. Mas, na nossa opinião, melhor do que isso é perguntar pra ti qual que é a tua história de maior ROI. Uma história que tenha acontecido, um fato, algo que você Uma empresa que você comprou ou vendeu? Pode ser isso, claro. Esse seria o mais óbvio pelo que a gente já sabe, mas aquilo que te gerou o maior resultado. Foi o meu principal negócio, na verdade. É o meu principal e meu maior negócio, que é uma empresa que eu fundei em 2003, né? E a gente vendeu agora, vamos dizer assim, fizemos pequenos M&As durante o período, né? Vendemos para um banco de investimento uma parte, fizemos uma captação, enfim. Foi caminhando, foi crescendo, mas aí finalizamos o projeto em 2021, ou seja, fizemos o nosso exit, né? A nossa saída em 2021. 2003 iniciou, né? Iniciou, Perfeito. Então, Quanto que você colocou de dinheiro inicial nessa empresa? Cara, um notebook Toshiba de $5.000 na época. Então vamos falar aqui que você 5 colocou mil 5 mil dólares dólares. na época. E quanto que você vendeu ela? 600 milhões. Ah, tá. Ah, Então tá bom, acho vamos que deu calcular o ROI aqui. Tá bom Sei esse lá, ROI, né? tá bem bom esse Tá ROI. bem bom né? esse. Tá bem bom esse ROI. É um tempo longo, mas é um... Sim, mesmo mas se é um for bom retorno de investimento. Se for um ROI mensal, anual, ainda justifica o tempo gasto. Não é a minha campanha de curso que bota um, sai 2 do outro lado. Minha campanha de Facebook Ads, né? Mas essa história aí, eu tinha algumas perguntas, assim, porque a gente tinha o spoiler dessa venda, eu não sabia do valor só. Mas uma pergunta que eu queria pelo menos pegar, assim, se é igual aqui na V4, você tinha intenção de vender a empresa desde o início? Pergunta. Tipo, ou abrir um capital, Já criou ou vender ela a pra... empresa, já pensava nisso? Ou você criou porque você manjava E de daquilo? que era a empresa né? também, né? Exato. Não, com certeza não. A gente começou, na verdade, eu e um sócio. Éramos 2 pessoas ali só. E foi vamos dizer assim, a gente teve uma ideia, né? Começou a trabalhar, era uma empresa de telecomunicações, né? A gente, na verdade, começamos comprando e vendendo equipamentos de telecomunicações.
Quando você fala um equipamento de telecomunicação, só pra eu entender, é tipo, tipo um modem ou é tipo algo mais complexo do que isso? Não, é mais complexo do que isso. A gente vendia um equipamento que é um rádio micro-ondas, que faz... Na época ele transitava 34 megas de um lado para o outro via aéreo. Você põe no topo de um prédio, põe no topo do outro. Caraca. E eles se comunicavam. 34 mega era banda, né? Era, cara? na verdade, Era 16 pra caramba. E1s, que 16 E1s, que um E1 representa 32 linhas telefônicas. Aí você tinha que converter os E1s em mega com outro aparelho para entregar a internet. Tipo, cara, porque não existia equipamento nativo de internet, ou seja, você não conseguia plugar um cabo UTP lá, aquele cabo azul, preto, dependendo do gosto do freguês. Então a gente tinha que refazer tudo isso. Então a gente começou vendendo, eram equipamentos já que tinham um valor agregado alto, era equipamento, a gente tinha uma parceria com a Ericsson na Suécia. O meu sócio era ex-executivo da Ericsson, então ele trouxe essa distribuição pra gente aqui no Brasil. E aí, o equipamento na época, que a gente vendia em torno de 20 a 25 mil dólares cada equipamento e instalava. Só que, mas não foi isso que a gente vendeu. A gente foi pivotando a operação de acordo com a necessidade, né? Na verdade, o que a gente vendeu foi uma operadora de telecomunicações. Simplificando, seria uma pequena telefônica. Telefônica já estamos vendo. Vocês venderam para uma das grandes operadoras? Vendeu para o Algar Telecom, que hoje é a quinta maior operadora do país, né? Nós chegamos a ser a 7ª maior do país, em questão de rede, de fibra ótica e etc. Mas o que a gente fez? A gente pivotou de vender equipamento, fazer o box mover, né? Comprar e vender. E optamos em começar a instalar os próprios rádios e criar uma rede para revender para o mercado corporativo, não para o empresarial. Tinha um corporativo que é um mercado mais, né, que demandava mais e, enfim, tinha mais punch para trabalhar com isso. A gente fazia redes, por exemplo, a rede da Magazine Luiza era nossa, a rede da Fast Shop era nossa. Nós interligávamos as lojas, né? Legal. E aí, a gente, como a fibra ótica era uma tecnologia muito cara, a gente fazia isso via o rádio mesmo, né? Que a gente tinha uma boa condição, enfim, porque a gente tinha parceria direta. Só que, com o tempo, a fibra ótica foi baixando o preço, a gente começou a lançar a fibra ótica e substituir esses equipamentos por fibra ótica. A fibra ótica, realmente, a qualidade é melhor. E a capacidade da fibra era muito maior, né? Hoje nem se fala, né? Mas naquela época a gente conseguia fazer muito mais com a fibra do que a gente fazia. Então a gente começou a montar uma rede de fibra ótica e lançamos os primeiros 5 km de cabo, como a gente aprendeu, e vendemos com... A primeira tranche com o Pátria nós tínhamos 25 mil quilômetros de fibra. Era uma rede... A Telefônica tinha na época... de fibra, né? Porque ela tinha a rede de parametrático que ela herdou da Telesp. Então a rede era muito maior que a nossa. Mas em fibra ela era menor que nós. Entendi. E a gente já chegou com a tecnologia sem legado passivo de ter que trocar, né? Mas você criou o business pensando em vender mesmo? Você... Não, imagina. Foi uma evolução e, na verdade, eu nem pensei em vender. Quando a gente fez uma rodada com os investidores, eu aprendi o termo bonito lá com o pessoal de investimento, que eu tinha uma tese. Para mim era um projeto, era uma tese de consolidação do setor. Então, como eu tinha muito relacionamento com algumas empresas médias e pequenas do setor, eu falei, poxa, tá todo mundo aí começando a se invadir um pouco nas áreas de rede, e falei, vamos tentar uma coisa só. Vamos consolidar o setor com os melhores players, né, que a gente conhecia em questão de qualidade, enfim. Sim. E aí eu peguei essa tese, desenhei ela inteira e levei para o mercado. E aí, surpreendentemente, tivemos 18 fundos interessados em caminhar conosco nessa tese que eu tinha criado. Legal. De consolidar setor. E aí, obviamente, negocialmente e tudo, acabamos optando pelo Pátria para ser nosso sócio nessa... Porque precisava do capital para comprar as empresas. Sim. Né? E aí você comprou... E aí, entendendo um pouco mais dessa sua jornada de M&A, o tema principal do episódio... Você foi lá, captou o dinheiro com o Pátria. Pátria é um fundo gigantesco aqui do Brasil, né? Pra quem não conhece. É o maior fundo. É o maior, né? Private equity do país é o Pátria. E aí você pegou essa grana, X milhões lá, e aí você foi começar a comprar os pequenininhos e consolidar o mercado. Exato. Explica um pouco pra gente por que você achou que essa estratégia de consolidação de mercado fazia sentido. Porque a V4 mesmo se olha como uma consolidadora de mercado, né? A gente, uma consolidadora das pequenas agências, o pessoal pode virar a bandeira pra V4, por aí vai. Por que você achou que esse era o melhor caminho, o crescimento inorgânico e não o crescimento orgânico? Porque você poderia ir lá, rodar um monte de propaganda na área do cara e atropelar ele. Por que você preferiu ir lá e unir forças e comprar todo mundo? Ou baixar o preço, sei lá. Ou baixar o preço, podia assim. ter feito uma outra coisa. Por quê? Vamos lá. As redes que a gente tinha a rede no Brasil todo. A minha empresa já tinha. Só que a gente tinha, obviamente, lugares mais concentrados, que seria São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E a rede ela ia ficando menos espessa, indo para o sul e indo para o nordeste, né? Mas apesar de a gente chegar lá também, a gente tinha rede
Porto Alegre a Salvador. Ele abrindo em 77% do PIB, que é uma conta que a gente tinha feito lá. Cara, foi uma estratégia realmente para crescer com mais velocidade, tá? Era por velocidade. Por velocidade. Planta instalado, ou seja, já tinha uma rede pronta, já tinham toda a rede legalizada, regularizada, projetos aprovados nas empresas de energia, porque a gente usa os postes da empresa de energia, quando não, rede Porque subterrânea. o mercado é extremamente regulado também, né? Então também tem Exato. isso. A gente tem rede subterrânea, a prefeitura que faz a regulação, e rede aérea, que a gente fala que é o poste, é a empresa de energia. Então precisa de contrato, aprovar projetos, fazer uma série de coisas que demandam um certo tempo para você crescer. Então, foi mais ou menos, foi aquele famoso termo americano muito conhecido, time to market. Vamos pegar rápido e a gente consolida e a gente conseguia até nacionalmente atender clientes maiores. Por exemplo, como a gente tinha redes de varejo, etc., o cara tem loja em tudo que é lugar. Ele não pegava para atender São Paulo. Você tem que atender toda a minha rede. Eu tenho uma lá no Macapá, você tem que atender aquela operação lá. E a Macapá dava prejuízo, mas São Paulo dava lucro. A gente fazia numa média, o ROI dava certo, né? Usando o termo aqui. Mas, então, foi assim, foi mais ou menos time to market. Não foi porque a concorrência deles vão comprar o concorrente, não, porque eu comprei empresas em regiões que a gente não tinha uma rede densa. Então, Quantas aquisições vocês chegaram a fazer? nós fizemos... Eu tinha 20 targets, cara. Mas não que eu queria comprar os 20. Eram 20 assim, se um não quiser, eu vou pro outro. Se um não quiser, eu vou pro E aí, sim. quando você foi pro fundo, você já foi com os targets, assim. Eu tudo. quero comprar Depois X, que a gente Y, assinou Z, K. 8 NDAs. essa é a tese, isso né? Essa é a tese, né? No fim do dia. Então eu tinha, na verdade, 4 empresas que eram as minhas prioritárias. Eu falei, cara, se eu comprar essas 4, não preciso comprar mais ninguém. Comprei as 4. Olha aí. Aí as outras 16 não precisei comprar porque eram em regiões iguais, etc. Eu não estava comprando faturamento. A minha preocupação era comprar a rede local. Sim, você estava comprando o produto no final das contas. É praticamente como a gente pensa na V4, né? Porque a gente tem a tese de fazer a consolidação com as agências, não só porque elas têm os clientes, mas principalmente porque o cara de uma agência ele vai ter uma boa operação, sabe? Então é mais ou menos essa a ideia. Porque daí e também... hoje eu pegar um franqueado meu, ou melhor, pegar uma pessoa nova e tornar ela meu franqueado, treinar e fazer com que ela fique no mesmo nível dos meus franqueados, e pegar um cara de agência que tem 20 anos de experiência em marketing e tal, e transformar ele em V4, o segundo caminho é muito mais interessante pra mim, né? E tem uma outra tese que a gente tem também, que é de consolidar a tecnologia no meio do caminho, né? Então, por exemplo, você tinha um desafio ali que era um desafio regional, né? E também regulatório, porque você não consegue chegar num dia e no outro dia tá instalando fibra ótica, né? Não consegui. E a mesma coisa, se a gente for desenvolver um software in-house, às vezes a gente vai demorar 2 anos e lotar de dev e tal, e às vezes você comprar a solução pronta, o cara já fez todo aquele percurso, já resolveu todo aquele desafio de meio de caminho ali, e aí você falou, time to market, né? Você ganha tempo. Dito isso, assim, é uma coisa interessante. A gente comprava muito assim, não era moda na época startup, nem se falava nisso, mas a gente comprava a empresa do sócio. Em que aspecto? Óbvio, não é um aspecto ruim de comprar alguém, mas, cara, você vai ficar aqui, você vai trabalhar com a gente, e a gente já tinha um relacionamento. O cara não vendia o negócio e ia embora, né? Não, a gente segurou todo mundo, cara. E tem cara que ficou 1 ano com a gente. E a gente dava stock option na reversão, que a gente comprava 100%, né? E tem gente que ficou com a gente quase até o final. Essas compras que você fez foi em que ano? Eu fechei, Ou quais anos? No caso? começou em 2014, foi quando eu fiz o nosso negócio com o Pátria. Foi 7/7/2014. A primeira aquisição acho que já foi no final do ano. E aí até 2015 a gente já tinha feito tudo. Agora, exatamente, né, estratificando para você exatamente... Não, mas é só para ter uma Em noção, 1 ano e assim, da meio timeline. a gente conseguiu fazer toda essa consolidação que a gente gostaria. Comprar, né? Consolidar é uma coisa. A gente comprou, depois tinha que sim. fazer Juntar tudo. É isso que eu ia te perguntar. Beleza, vamos lá, vamos imaginar que a pessoa que tá assistindo a gente aqui foi lá e conseguiu um cheque de 100 milhões de reais com um grande fundo e foi atrás de targets de M&A. Qual que é o maior desafio quando você vai realmente consolidar esses negócios? O que você já sabia que ia ser difícil e realmente foi? E quais foram as pegadinhas no meio do caminho? Cara, no meu caso, tem as peculiaridades do meu business, né? Que é tipo, poxa, como é que você vai juntar as redes, juntar os softwares, juntar as bandas e tal. Tem muito overlap de funcionário, imagino. Não, a gente teve que fazer. A gente tinha muitas sinergias. Aham. Mas eram sinergias peculiares ao meu negócio. Banda, todo mundo comprava uma banda. Não precisa comprar todo mundo. Aí comprar uma banda maior, uma só, muito mais barato, porque comprava muito maior, né? Uma compra única e tal. Você vai conseguindo. Mas na questão, vamos dizer, mais genérica, né? Que é, escritório, time de vendas, o próprio... Porque era tudo uma empresa de empreendedor, né? Então, o próprio presidente da empresa, que era o dono da empresa, que ficou conosco. Isso, essas coisas que, enfim, valem para qualquer mercado, né?
realmente foi um desafio, né? Porque a gente, por exemplo, a gente pegou todas essas centrais. A gente tinham 4 call centers, a gente centralizou todos os call centers, até a gente optou por centralizar no Sul, quando a gente comprou a empresa do Sul, porque ele tinha uma estrutura bacana lá. Mas enfim, teve que. Não tem jeito, esse pessoal a gente tem que demitir, porque o cara do Sul, São Paulo ou do Nordeste não vai trabalhar lá no Porto Alegre. Né? Sim. Não é nenhuma questão que a gente quis estar cortando cabeça, porque não faz nem sentido geográfico, né? Então, assim, esse foi um desafio bacana, assim, no sentido de conhecimento, de aprendizado e conhecimento. Cara, o que a gente fez? A gente foi muito transparente. Olha, pessoal, vai acontecer isso. A gente sempre fez questão que o vendedor, né, obviamente depois de um negócio concluído entre nós, nunca antes, porque senão pode dar um impacto extremamente negativo, né? Depois, quando não acontece o negócio, ele já vendeu uma ideia lá pro pessoal dele contrário e dá um problema grave. Sim. Olha, seja transparente. Fala, olha, estou vendendo para uma empresa de São Paulo. Nós estamos aqui, toda a parte administrativa não faz sentido a gente ter regional. Então, era tudo centralizado aqui em São Paulo também. Então, cara, assim, se eu pudesse falar alguma coisa no sentido de takeaway, é transparência, cara. Porque aí o pessoal sabia, trabalhava direitinho, mas sabendo que olha, eu tô fazendo um processo de transição e ele vai ser eventualmente desligado. Faz parte. As pessoas boas, o time comercial acabava ficando porque esse é regionalizado mesmo, visita, etc. A gente acredita muito nisso naquela época. Então, ninguém se falava em videoconferência, nada. Então, era realmente no corpo a corpo ali. Então a gente mantinha o time e a gente criou uma cultura única. Trouxemos todo mundo para São Paulo. A gente tinha um auditório grande na empresa, cultura. Todo mundo presencial. Todo mundo presencial, entende o time, vem aqui. Legal. Happy hour, isso é bacana. O pessoal se integra, o pessoal de São Paulo, conversa, quem já está conosco faz tempo. A gente pegava alguns embaixadores, vamos chamar assim, informais. Chega no pessoal, conversa com eles, explica ali após os eventos assim de integração, no happy hour, no jantar, enfim, no coquetel que a gente fazia, chega lá, fala a verdade, não mente não, fala a verdade, fala como é que é a cultura, como é que você tá aqui, quanto tempo você tá. E aí fomos conseguindo trazer todo mundo para uma unidade única, vamos chamar assim, de sentimento perante o negócio. Entendeu? Uma dúvida, durante essa jornada ali, a partir do momento de 2014 que você recebeu o investimento, começou a comprar, até o último dia ali da venda, você fez o papel de CEO por todo esse período ou não? Não. Mas você era o CEO lá atrás, né? Eu era o CEO, no início, né? Fiquei CEO por 1 ano e meio depois que a gente fez Investimento? a parceria com o Pátria, vamos chamar assim. Perfeito. E que já estava tudo pré-programado. Na verdade ia ficar 1 ano, acabei ficando 1 ano e meio. E subi pro conselho da companhia. Isso é uma parte bem legal, porque, tipo, no fim do dia a gente acha que o founder, ele vai, cara, até o fim como CEO e tal. Muitas vezes a gente pensa todo mundo quer virar assim... conselheiro, é muito mais legal. Então, mas é isso que eu queria Desce entender. chicote no CEO ali, ó. Trampa, filha da mãe. Por que você subiu? Tipo, é uma questão de você sair do papel de CEO? É uma questão mais pessoal? Tipo, cara, depois de 1 ano e meio eu quero subir aqui e fazer outro papel? Ou é uma questão estratégica? Não, chegamos num momento que eu preciso botar um CEO de mercado, eu tô com mais experiência. Como foi essa decisão? Por que isso? Vamos lá, sendo bem transparente. Na verdade é o seguinte, quando o Pátria entrou, ele falou, olha, vamos fazer uma transição, a gente quer colocar um CEO mais profissionalizado, a gente quer que você suba pro planejamento. Porque na verdade, assim, até sendo mais transparente ainda, eu fui CEO por 1 ano e meio, mas praticamente eu não exerci a função porque eu estava sendo responsável por todos os M&As da companhia. Entendi. Que é um dos papéis do CEO também, vai. Sim, mas a partir vamos dizer, do CEO executivo, Entendi. in-house, Ops mesmo. eu não estava mais, né? Sim. Então já tinha uma pessoa que foi indicada pelo Pátria, aprovada por todos nós, que já estava fazendo um trabalho de diretor executivo, sei lá, vamos chamar um termo assim. Mas foi planejado lá atrás. Quase um papel de co-CEO, talvez esse cara tava fazendo. Exato, né? Tipo é que naquela época nem tinha esse termo. Sim. Hoje ele é bem usado. É que a gente usa COO aqui quase como um co-CEO, né? Porque o Torres foi muito o que eu tempo fico isso, pensando, é muito legal isso que você falou, porque o Denner, que é o fundador da V4, ele fala que ele quer ficar mais 10 anos e ele quer subir para conselho e virar chairman, né? E ele sente que... Mais 10 anos a partir de agora, ele ainda mais fala 10 isso? anos. Ah, tá, ok, beleza. E é legal isso, porque eu tava na XP quando o Benchimol virou chairman, né? Saiu da presidência. E eu também tive a experiência com o André Esteves, que também não é CEO do BTG Pactual, ele também é chairman, né? Perfeito. E ambos contrataram CEOs de carreira do banco, mas que são operadores do dia a dia, mas eles continuam com 2 agendas principais, que é planejamento de longo prazo e M&A. Então eles ainda estão envolvidos. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu nem sabia dessa especificidade desses 2 casos.
Mas foi exatamente, foi, a gente prefere, o padre falou, a gente prefere que você suba pro conselho e fique mais solto. É. E deixa a parte de se o link caiu, se o cliente reclamou, Porque isso, o CEO faz e... sentido. esse negócio né? ele ocupa muito espaço mental e ele tira um pouco da sua capacidade, espaço mental mesmo, de poder olhar bons deals de M&A, de ir lá. Pô, vamos imaginar aqui, hoje eu sou CEO da Stage e o Denner é chairman da Stage, né? Cara, eu realmente não tenho tempo de ficar analisando M&A. Tipo, não tenho. Minha operação tá tão complicada nesse momento, que a gente tá em hipergrowth, que, cara, eu até tenho uns targets que eu olho, né? Por ter vindo de boas casas, eu sempre olho o M&A como uma estratégia de crescimento. Mas, cara, não tem tempo de chamar o cara aqui e trocar uma ideia com ele. Porque M&A não começa assim, né? Você não manda um direct pro cara no Instagram. Queria comprar sua empresa, quanto custa? Não é assim, né? Vai pesquisar Você no chama. LX lá. Pesquisar no LX. Não, você vai lá, convida o cara pra tomar um café, pô, tem sinergia, vamos fazer alguma coisa junto, não sei. É um papel de investment banking mesmo, né? E aí, eventualmente, você fala, pô, você acha que faz sentido a gente se unir em algum momento e tal? Parece coisa. É literalmente um casamento, né? É um papo de paquera no começo, até você realmente mostrar suas intenções. E tudo isso eu tô falando porque eu vejo cada vez mais, eu sinto que é uma dor das pessoas, principalmente da audiência nossa, que é PME e gestores de growth e tal, de, cara, abrir mão e falar, talvez eu não seja, ser CEO não é a melhor forma de ajudar o negócio. Porque às vezes eu posso trazer um cara, um ótimo operador, que talvez já esteja no meu negócio, ou contratar de mercado, pagar um bom salário pra esse cara, porque um CEO é caro. E, cara, onde eu vou destravar mais valor é olhando a M&A, a estratégia, a cultura, outros papéis ali. Dessa figura do chairman, que foi criada também recentemente, ela é muito boa pra isso. Porque você tem autoridade, né? Você ainda tem o poder, mas você não precisa estar ali todo dia tocando bumbo, entendeu? E aí eu acho que isso é uma tecnologia corporativa interessante que é pouco usada ainda, eu sinto. Não, concordo plenamente. Tá em maturação, né? Porque é uma coisa relativamente nova, porque fica, né, quem manda, né? Quem decide e tal. E hoje, com a figura do chairman, na minha percepção, tá tendo uma... Tá começando a ficar mais claro qual que é o papel do chairman. Aí por quê? Porque precisa ficar claro para toda a corporação. Sim. Né? Precisa ficar claro para o chairman, para o presidente, o resto não entender mais nada, porque Verdade. não funciona. Mas é um processo como tudo, e eu tenho essa visão também, que eu acredito que com o tempo a estrutura vai começar a enxergar quais são as nuances de cada cargo, vamos chamar assim, e isso vai funcionar melhor. Mas realmente é pouco usado perante o benefício que ele pode criar, entendeu? E como que foi a parte da venda, assim? Tipo, qual foi como que chegou nisso e por que você decidiu vender? Não, então, Ou vocês, no caso, né? Porque eram sócios também, né? Então, na verdade, quando a gente fez o deal com o Pato, ele falou, ó, a minha parte eu vou vender de 5 a 7 anos e não... Esse é o game pra eles. né? Não tem discussão, né? E aí a gente falou, bom, se for um bom negócio para você, provavelmente vai ser para mim. E a gente sai junto com você, né? Então, na verdade, foi o que aconteceu, né? Eles fazem bem feito lá a lição de casa deles e tal. E aí veio uma proposta, a gente falou, vamos ficar... A gente Vocês não estavam ativamente tentando vender o negócio? Não, estávamos. Tava. Mais ou menos. Em 6 meses antes de que a gente começou um processo de ir a mercado e dar enfim, assim, uma especulada como é que seria. E apareceram alguns interessados, né? E o Grupo Algar lá do Triângulo Mineiro foi o que foi mais, vamos dizer, a melhor proposta. E a gente tinha até 2 opções. Ou a gente trocava ações com o Grupo Algar e ficava sócio, é um grupo de capital aberto e tal. Que você ia ter certa liquidez. Mais ou menos, no sentido... Tinha um lock-up ali de ações, né? Entendi. Então você fica meio preso um pouquinho. Não posso sair queimando as ações. Ou fazer um drag tag along, né? Que é vender junto com as mesmas condições do que o sócio... do que um outro sócio que tem lá, né? Esse é o drag, é o tag. O cara te arrasta junto. Aí a gente optou por encerrar o ciclo, vamos chamar assim. E aí vendemos tudo e a proposta foi boa, a gente saiu todo mundo. E que em algum momento, assim, Dionísio, o que eu enxergo? Quando o setor ele começa a passar por uma consolidação, vários fundos entrando, os pequenos e os médios todos começam a se preparar para um M&A. Ninguém sabe exatamente o que vai fazer, mas, tô analisando para comprar. Posso avaliar uma fusão e se vier uma proposta eu vendo também. Então o que eu noto, assim, é que o setor ele já se prepara quando entra os fundos. Vou em algum momento fazer algum movimento. Qual? Ainda não sei. E o setor, ele continua assim, na verdade. Sim. Tu pega, assim, operações 50 mil, 100 mil assinantes hoje,
que eles estão totalmente abertos, totalmente dispostos a conversar e, tá, o que tu tá querendo fazer aí? Ah, eu tô querendo crescer. Tá, eu também, vamos se juntar então. E aí começam os movimentos. Então, acho que a todo momento, por mais que tu não estivesse necessariamente querendo vender, sempre fica aquela porta aberta para conversar, né? Sim. Ah, não. Meio assim, eu sou uma pessoa assim, eu ouço tudo. Tem que e falar essa muito mentalidade não, é muito boa, né? mas você ouve tudo. O Flávio, eu tava vendo um podcast do Flávio Augusto, que agora eu imagino, né? Ele não me contou isso não, antes que vire fofoca, que ele está buscando um IPO, né? Então ele tá transformando a Wiser numa consolidadora, comprou a Conquer, comprou, entre várias outras, não vou lembrar todos os M&As, e ele falou, eu quero fazer um M&A por mês. Mas a gente sabe o quanto que é difícil fazer um M&A. Então imagina o tanto de deal que ele tá analisando para poder manter esse ritmo de um M&A por mês, né? Imagino que é um negócio absurdo. O que eu acredito, assim, ó, que da mesma forma como marketing, vendas é algo que é um assunto que está bem consolidado já. Todo mundo fala sobre marketing, vendas, tem funil, tem cargos, SDR, closer, BDR, tem estrutura de inbound, outbound. Eu enxergo que M&A daqui a um tempo vai ser algo bem semelhante, sabe? Ainda está muito fechado o conhecimento em cima de M&A, mas, por exemplo, nós estamos fazendo um processo de captação com um fundo. O Dionísio, depois a gente pode aprofundar, o Dionísio também tem um fundo que apoia alguns projetos da Visp, mas nós estamos fazendo uma captação com outro fundo para aportar recurso em um cliente nosso, e a gente está fazendo toda uma estrutura de funil. Legal, a gente vai conversar com 50 operações, dessas 50, metade vai chegar na etapa de diligência, para no final lá, 10% disso daqui converter em um deal de fato, né? Então, é bem semelhante com a lógica de vendas também, de funil comercial, funil de marketing, mas ainda não está difundido. Eu acho que as pessoas vão ter estratégias da mesma forma como elas têm para crescimento orgânico, também crescer de maneira inorgânica através de M&A, sabe? E o que a Visp faz nesse papel aqui? Então, por exemplo, se eu quero comprar uma empresa, tem lá a State, grande, gloriosa, poderosa, cheia de caixa, State. Estou com 100 milhões em caixa aqui na State. Não tô, mas vamos fingir que eu tivesse. Como é que eu começaria, cara? Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que procurar uma casa para me ajudar a buscar target? Eu já tenho que chegar com target? Como é que funciona? Cara, assim, ó, da mesma forma como o Dionísio comentou que ele tinha uma tese, o Sell-Side tem uma tese de crescer, consolidar outras operações para depois fazer uma venda. Eu enxergo que o Buy-Side precisa também ter algo bem semelhante. Explica a diferença de Buy-Side e Sell-Side antes. Buy-Side é o lado comprador. É quem está querendo crescer comprando outras operações. É algar na história do Dionísio, né? Isso, perfeito. Exatamente. E o sell side é o cara que está querendo vender. Então, eu quero vender em algum momento, vou receber aqui um aporte de X milhões, vou comprar várias operações, vou gerar equity e vender lá por um múltiplo gigantesco ali na frente. E o buy side tem que ter um outro tipo de tese. Então, tu quer consolidar essas operações para quê? Como que tu vai gerar equity através dessas consolidações? Porque não necessariamente só comprar por comprar é uma coisa legal. Vou comprar porque... Tem muita gente que acha que é legal comprar porque o André Esteves está comprando, porque eu vi lá o Elon Musk comprando, porque eu vi o Mark Zuckerberg comprando, então comprar deve ser legal, né? Vi no Roy Hunters lá que a galera disse que agora a pegada é comprar outras empresas. Putz, cara, acho que é mais ou menos assim. Faz sentido com o teu plano de expansão, onde tu quer chegar como empresário, comprar outras empresas, aí show de bola. A partir disso, tu pode buscar uma banca de M&A, tu pode buscar uma Visp, por exemplo, que vai trazer essas empresas para que tu faça a aquisição. É muito importante, assim, no caso do buy-side, se preocupar em ter bons assessores que vão fazer as diligências nessas empresas. Porque se você comprar uma porcaria ali, você tá ferrado, né? Você Cara, jogou uma maçã podre dentro do seu empresa ali, que pode acabar destruindo todo o resto, né? É isso. No caso do Dionísio, por exemplo, dentro do setor dele, tem muito ativo, tem muita infraestrutura quando tu compra a empresa, diferente do nosso negócio, que é serviços profissionais, né? Sim. Basicamente capital intelectual e pessoas ali. Compra gente, né? Compra gente e o treinamento que essas pessoas têm, são pessoas qualificadas. No caso de uma empresa de telecomunicações, tem muito ativo, muita infraestrutura no poste, e essa infraestrutura ela pode estar regularizada ou não. Tem muita gente que passa fibra nos postes e não faz o projeto para aprovar aquela fibra. E como a demanda é muito alta, as concessionárias de energia não conseguem auditar isso. Então, imagina ele comprando 4 operações, qual foram o tamanho dessas operações que tu comprou, mais ou menos? Eram uns 4 abaixo de nós na cadeia, praticamente. Então eram assim,
pro nosso setor era um. É como se, era um grande. eu sei que não é exatamente isso, mas você era o sétimo, comprou o oitavo, nono, o décimo. Praticamente isso. Puta, então eu imagino que o processo tenha sido bem, bem complexo, porque grandes redes, muita rede de backbone de longa distância, e o objetivo é que tu contrate assessores para verificar se tá tudo conforme, se tá tudo direitinho. Mas tem uma dúvida. Quando que eu sei que a minha empresa está na maturidade para ser uma compradora e não uma vendedora? Porque, por exemplo, Uma hoje boa pergunta. a Stage tá lá e ela tá tentando vender. Hoje ela foi vendida, né? A gente comprou via V4, eu sou sócio da V4 Holding aqui, e a gente comprou a Stage. Então a Stage foi um M&A, eu não sou fundador da empresa. Ao mesmo tempo, a Stage... Olha só, a gente tem duas empresas aqui. Eu sou CEO de uma empresa vendida e sou sócio de uma empresa compradora. Como que eu sei onde tá o espaço? É por tamanho? É porque ele era o sétimo e comprou o oitavo. O oitavo podia ter comprado o sétimo se ele tivesse mais capitalizado. Então, tipo, qual que é o momento? Cara, como é que eu sei? Boa, ótima pergunta, cara. E é o que eu enxergo, e é uma coisa que eu quero quebrar. A Visp, ela luta para quebrar esse paradigma de tamanho. Pô, M&A só acontece com os gigantes. Cara, a gente faz M&A, por exemplo, empresa que fatura 250 mil por mês, velho. Olha aí. Entendeu? Então, não é por porte. O que eu enxergo? A empresa que está querendo comprar, por exemplo, o cara está faturando 500, 600, 800 mil por mês e quer comprar uma que fatura 200. Uhum. Pode acontecer. O que eu sugiro só é que esse cara, o comprador, ele esteja num nível de maturidade, de gestão financeira, gestão de equity, avançada a ponto de conseguir avaliar se aquele deal tem sinergia com o negócio que é gestão dele. de equity? Por exemplo, tu faz um valuation da Stage e vê que ela vale lá 50 milhões. E aí tu cria ações para que ela valha 150 milhões. Uhum. Então tu vai fazendo ações que vão potencializar o equity do teu negócio. Equity, o valor da empresa. Sim. Né? Então, eu acho que assim, o comprador ele tem que avaliar mais no sentido financeiro e de equity se aquela aquisição faz sentido. Fazendo sentido, não importa o tamanho. Mas aí que tá, como é que... Aí tem uma outra dúvida, por exemplo. A galera no mercado de M&A fala muito de múltiplos e de valuation, né? Então, vou falar do meu mercado, que é a educação. Todo mundo fala de 8 vezes EBITDA, é o clássico e tal. Beleza, até aí tudo bem. Aí eu vou lá e pego o EBITDA da Stage de 2 milhões, é um exemplo. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Aí então a Stage vale 8 vezes isso aqui, ela vale 16 milhões, ok? Só que a minha empresa é mais bem administrada, a minha empresa ela tá numa tese de growth, não sei... Aí eu quero comprar a empresa do Gui, que tem uma EBITDA de 500, faz 500 mil de EBITDA, só que eu falo assim, mano, mas eu vou comprar 4 vezes. O que são os elementos que fazem, por exemplo... Eu imagino que você não pagou o mesmo múltiplo... Nos 4, né? Nos 4, e não pagou o mesmo múltiplo que o Pátria investiu em vocês, né? Então, como é que vocês acharam essa estratégia? Essa estratégia, isso é tão complexo, assim, pra empresário médio, entendeu? Até saber quanto que a empresa dele vale... Pra começar um papo, entendeu? Até de swap de ações, por exemplo. Não, com certeza não paguei. O mesmo múltiplo que a gente recebeu, com certeza não. E senão não faria nem sentido também, né? Até porque a gente estava encabeçando a tese, enfim, tinha um valor agregado a nós ali diferenciado, né? A gente foi a pedra fundamental do processo todo. Então isso já tem um valor. Por exemplo, já tentando responder a tua pergunta, por que o nosso múltiplo já foi maior do que os outros? Porque a gente trouxe uma tese e falou assim, conosco você vai ficar... A gente trouxe um investidor, né? A gente não fez uma parceria com alguém de mercado. Então, falou, com a nossa tese você vai ganhar tanto, então eu valho mais porque eu vou encabeçar e vou né, executar essa tese, né? Da maneira que a gente está combinando aqui. Dito isso, os outros cases no nosso negócio era muito... no final do dia é tudo negocial, né? No final do dia é o valor que o cara vê, tem a expectativa e o quanto você quer pagar e da maneira que ele quer receber. No final do dia é isso. Mas para você, obviamente, chegar nesse número, e realmente o mercado praticamente todo é regrado em múltiplo de EBITDA, qualidade de gestão do nível que a empresa está... Isso aí é como se fosse os fatores dessa multiplicação. Então, qualidade de gestão... ou seja, se a empresa está bem gerida, se a empresa está, enfim, tá... Não é o caso da Stage. Está bem administrada, etc. No nosso caso, como ele comentou, que é uma peculiaridade do nosso setor, tem muito ativo, né? Uhum. Aí é muita rede espalhada, aí a qualidade da rede, aí o marco dos equipamentos, aí esse equipamento homologado na Anatel, tem cara que trazia dia da China, aí a gente tinha que substituir por um equipamento homologado da Anatel, e a gente tirava isso do preço, então... No caso do nosso mercado, é se o cara é seletista ou PJ, porque tem o risco trabalhista quando a gente compra a empresa.
Porque quando você compra a Desconto, empresa, vem todo o passivo trabalhista que o cara não pagou, né? Então, Você fica com aquele risco lá, põe numa escrow account e gerencia aquilo, né? Se aquilo ocorrer, desconta. Se aquilo não ocorrer, você não desconta. Mas o múltiplo tem essas variáveis na questão realmente, porque no final do dia o que eu enxergo é o quê? Se o cara tem seletista, se o cara, no meu caso, tem a rede ruim e tal, é a gestão. Então a empresa é fruto da gestão que alguém teve nela. legal. Você vai olhar aquilo, se aquilo não estiver em ordem, você vai falar, cara, a tua vale menos do que a do lado, porque a do lado tá redonda, né? Então, assim, para quem pensa em vender, é melhor ganhar menos, ter menos lucro na última linha e fazer direito, porque na hora que da venda vai valer mais. E quem não pretende vender, eventualmente acha subterfúgios, legítimos ou não, para tirar mais mensalmente para ele, mas na hora da venda isso vai desvalorizar a companhia de qualquer maneira. Isso é legal de saber, porque às vezes a gente vai muito na última linha ali e talvez não seja a melhor forma de rentabilizar o seu ativo, né? Só tentando extrair a última linha. Talvez a melhor forma de rentabilizar o seu ativo, que é uma cabeça também que o empresário não tem, né? O empresário, ele não olha para patrimônio dele, ele fala assim, eu tenho 200 mil na conta, tenho um carro de 100 mil, e ele não vê que 99% do patrimônio dele está em investimentos alternativos, que é basicamente as ações da empresa dele, né? E ele não percebe que a melhor forma de... É o seu caso. O seu caso é exatamente Super isso. esse. Você, E o não dele, é todo sócio da V4, né? 100%. Exato. Mas aí você pega lá e o cara ele não percebe que a melhor forma de valorizar o patrimônio dele não é gastando 12 horas por dia pensando qual ação que ele vai investir. E sim regularizando a gestão para aquele ativo que ele tem ali ficar mais valioso, para que ele tenha algum nível de liquidez, né? Porque até um outro ponto, aí perguntando para você também, a maior parte dos empresários, apesar de eles terem um ativo, ele não tem liquidez nesse ativo, né? Como é que ele faz para deixar esse ativo mais líquido? Uma coisa eu falo que é valor, outra coisa é liquidez. Você faz o valuation, vai saber quanto que a tua empresa vale. Agora, outra coisa é tu transformar isso em dinheiro. Então, o que eu noto? A maioria dos empresários, eles investem, às vezes, até em outras coisas, imóveis, porque eles não têm noção sobre o equity da empresa deles. A gente estava fazendo uma dinâmica aqui na MX, da V4, e a gente traz essa visão de, cara, a cada R$1 que tu investe na tua empresa, quanto de equity ela valoriza? Bizarro. Ninguém sabe, né, cara? Ninguém faz esse exercício de, e todo mês tu tá ali investindo, velho. Todo mês sobrou 100 mil, empresa que ela tá em crescimento, tu não distribui o lucro dessa empresa, tu pega o lucro e reinveste nela. Só que ninguém sabe o quanto esse investimento tá aumentando de equity. Qual é esse indicador no nessa fim empresa? do dia, que nesse caso seria quase que o ROI desse investimento na prática, né? Porque... Cara, muitas vezes só o que o crescimento ROI que a gente consegue ter em cima do equity é exponencial. Mas muito você, grande. quando você vai fazer sua planilhinha de patrimônio, que todo mundo tem a planilhinha de patrimônio lá, você não tem uma planilhinha de patrimônio? Eu tenho a planilhinha dos gastos mensais só. Porra, eu tenho uma de patrimônio também, onde estão meus investimentos e tal. Eu não tô nesse momento, meu. Eu tô muito... Você 100% considera V4, o equity da V4 seu patrimônio ou você bota ele numa outra caixinha? Eu considero ele meu patrimônio. Considera. Eu considero que sim. Eu considero que hoje eu tô all-in V4 e eu sei que isso é um risco, mas eu confio muito que isso aqui vai dar muito certo. Você como um bom jogador de pôquer, acha que você tá com uma mão boa pra dar all-in. Eu tô com uma mão excelente, cara. Par de ás, pai. Entendeu? Pra mim é meio que isso. Mas é que assim, no fim do dia, tipo, eu não... É claro que coisas imprevisíveis, elas são imprevisíveis por natureza, então não tem como prever, não tem como ver. Mas eu não tenho nenhuma visão de que a V4 pode, no fim do dia, dar errado, tá ligado? Tipo assim, dar errado, tipo assim, ir a zero, né? Ir a zero. Então assim, se eu saísse hoje da V4, cara, não é o meu sonho, né, sair com o que eu teria hoje, mas assim, já foi muito top. Pra minha idade, pro tempo que eu tô aqui e tal, tá maravilhoso. Então daqui pra frente, só tende a melhorar. Mas você ia tirar pelo menos uns 100 mil líquido assim, você ia tirar pelo menos? Pergunta, né? Não, porra, não é tanto assim, né, cara? Não, tá, mais uma pergunta. O CAC da V4, sabe? Pode falar, não sei. O CAC hoje de aquisição do cliente, clientes de cada mesmo? cliente. Eu acho que deve estar na casa de uns R$4.000. E quanto em equity esse cliente que entrou valoriza a ação da V4? I have no idea. Não, mas sei. se a gente fizer uma conta de padeiro, vamos fazer uma conta de padeiraço. Um cliente, o ticket médio de um cliente da V4, vamos falar, vou inventar. Vamos falar que é 5 mil. 5 mil tá justo já. E ele fica em média, vamos falar, 8 meses, tá? Então, justo também. ele fica 40, ele dá 40 mil. Cada 40 mil de faturamento da V4, usando um múltiplo de 3 vezes, que é o múltiplo que a gente usa internamente, gera pra gente 120 mil de equity. Isso. Olha essa conta. A gente coloca 2 mil a gente gasta 4 mil no CAC, mas a gente aumenta nosso equity em 120 mil. Olha essa loucura.
Fiz a conta agora. Qual é o 40 investimento vezes. que tu faz Pós-graduado que em tu vai tirar investimentos 40 e vezes o M&A. investimento? Não, e é por isso que a V4 a gente faz exatamente isso hoje. Tipo, a gente nunca teve em A 12... gente queima a caixa pra poder crescer. Exatamente. Nos últimos 12 anos a gente nunca fez a distribuição de lucros. A gente deve ter feito uma vez porque tinha que pagar alguma fita, sei lá, o que a gente fez lá atrás e deu, tipo assim, R$700 pra mim, tá ligado? Tipo, algo do gênero. Mas de resto a gente reinveste tudo e tá mirando muito a lucratividade. Eu tenho umas 2 perguntas aqui que eu queria voltar rapidinho pro Dionísio, que eu acho que são bem legais, vocês que vão dizer aí. Eu vou falar a primeira mais simples e a outra vai dar mais pano pra Achei manga. muito ruim essa pergunta. Não, tipo assim, no fim do dia, qual que era o nome da marca mesmo, o nome da empresa na época? Vogel Telecom. Vogel. E aí, fala o nome de uma outra que você comprou, se você puder falar. Santec Telecom. Santec Telecom. Beleza, então tu tem a Vogel e a Santec, vocês trabalham em lugares talvez diferentes e você tá comprando ele pra expandir ali a sua rede, fazer a consolidação. A marca da Santec, o que aconteceu com ela? Não, todas as marcas foram integradas em algum no nome Vogel. Mas uma peculiaridade da tua pergunta que eu acho interessante, a gente levou muito em consideração a regionalização. Porque, por exemplo, no Sul, o pessoal é muito... Bairrista. Pronto, ele não é falar desse termo, mas é Eu isso sou aí. gaúcho, eu posso Ele é falar. gaúcho, Então, lá no Sul, a gente demorou mais para migrar para a marca Vogel do que, por exemplo, em Minas Gerais. Entendi. Entendeu? Então a gente tomou cuidado, porque se mudar, o gaúcho vai falar, não quero mais, porque não é uma empresa mais regionalizada, porque a empresa só atuava no Rio Grande do Sul. Sim. Mas no final a gente integrou, mas fizemos direitinho. Primeiro os 2 nomes. Santec Tipo, agora é By Vogel. Vogel ou algo assim. Santec agora é Vogel e tal. E aí, minha camiseta com Santec agora é Vogel, bandeirona do Rio Grande do Sul do lado aqui, porque o pessoal gostava. A gente. Gauchada. A gente gosta mesmo. Não fez uma Sul é foto meu tomando país. chimarrão, não? Quase isso, viu, cara? Sul é meu Eu ia meter um país. ponte e tomar um chimarrão pra galera falar, não, o presidente também é dos nossos. Mas Pior que é assim mesmo. Mas tem que ter cuidado. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque você não pode pegar uma padronização num negócio desse, por exemplo, assim, eu vou fazer assim, um mês eu mudo a marca, e em outro mês eu mudo os carros. Não pode, porque cada região tem a sua peculiaridade. Claro. Então a gente não criou um manual, não, vamos lá. Um mês eu vou ter que mudar a marca, outro mês eu vou mudar toda a frota de carro, no outro mês eu vou mudar o boleto, e o cliente vai engolir isso seco, não. Vamos fazer de acordo com a realidade daquela marca. A realidade daquela região e a penetração que aquela marca tem na região. Né? Legal demais. Eu queria entender mais na parte estratégica dessa pergunta, que é tipo assim, não daria pra manter um powered by, deixar aquela marca pra você evitar... Fazer uma house of brands. Fazer uma house of brands, tipo, ter várias marcas, porque no fim do dia, sendo a marca Vogel ou não, você já tem a parte que mais importa ali estruturalmente, vamos dizer assim. Mas por que você mudou? Foi uma opção realmente estratégica. Daria para fazer, você me perguntando assim, eu pensando agora, daria para ter feito diferente, realmente, poderia ter. A gente entendeu que a gente queria criar um branding nacional mesmo, e como a gente tinha clientes nacionais, a gente acabou fazendo uma mudança mais, assim, vamos manter um branding único, porque fica mais simples para o cliente nosso que tem operação espalhada pelo Brasil todo entender que, na verdade... não tem nenhum tipo de conflito. O que eu quero dizer com conflito? Poxa, mas vocês são donos, vocês são parceiros, vocês não. É tudo nosso. Tudo Vogel. É tudo Vogel, vocês fiquem tranquilos que o link... Então, assim, dentro dessa linha de pensamento, a gente optou em realmente acabar desistindo das marcas regionais para criar uma marca nacional, entendeu? Perfeito. Eu acredito... Vai desaguar na minha próxima pergunta também, mas eu queria ouvir o Pablo, que é... No fim do dia, como você estava comprando algo que é 100% sinérgico, é uma expansão daquilo que você está fazendo, construir uma marca única provavelmente melhorou a questão do equity também, né? Sem dúvida. Porque, não por nada, mas a marca, ela não teve um valor precificado, mas... É difícil de precificar isso. Mas ela tinha. Hoje você vai no mercado, o Pablo tá aqui, não me deixa mentir... empresa muito que você fala assim, quando eu comento, poxa, eu era dono da Vogel, nossa, poxa, tipo, realmente ficou um branding legal. Top. E quando a própria Algar comprou, ela também fez a mesma coisa. Algar, a Vogel agora é Algar, segurou quase um ano. Legal. Aí depois aí depois integraram, eu acho, já não tenho certeza. Pô, cara, tu imagina, quantos mil quilômetros de rede tinha a Vogel? Quando a gente vendeu, 75 mil. 75 mil, só pra vocês terem uma dimensão, cara. Top. O planeta Terra tem 40 mil quilômetros pra dar volta nele.
É que era 75 mil, lógico, né, fazendo curvas ali, mas Não, tu pega... cidades inteiras, né? Que é uma pega- teia de Peraí, aranha, assim. pra dar uma Planeta volta no Terra. planeta Terra é 40 mil? 40 mil quilômetros, cara. Ele tinha 75 mil quilômetros de isso. fibra. Porque assim, ó, tu não faz em linha reta, né? Põe no Google aí. Não, claro, eu vou mas- botar. Mas pra entender a dimensão e a quantidade de ativos. É, porque não é uma rede linear, né? Exato. É uma rede, você chega numa cidade, você faz uma teia de aranha nela, né? Isso. Aí você vai pra outra cidade e faz outra teia de aranha. Então, É claro, a eu não dei, somatória. eu não né? dei uma volta e meia no mundo, assim, não é um cabo único. Cara, ele tem um Não, cabo lá claro, na claro, China. E deu 2 voltas no mundo. Não foi isso. Não a é gente tinha isso. rede até Estados Unidos, etc, enfim, mas... A rede chegava nos Estados Unidos. tem que chegar, né? Nossa, pior que o cara tá certo praticamente na vírgula. A circunferência da Terra, medida ao longo do Equador, é de aproximadamente 40.075 quilômetros. É mentira, porque não faz sentido isso aí, porque a Terra nem é redonda, cara. Bom. Terra é plana. É plana, né? É Então, verdade. tipo assim, É. já tá errado. Não, mas aí, ó, deixa eu fazer a outra pergunta, que é a minha última pergunta aqui. No fim do dia, essas 4 marcas que você comprou foi uma questão de expansão e consolidação. Teve alguma que... Vou fazer 2 perguntas, né? Teve algum M&A que vocês consideraram que era algo que vocês não tinham no portfólio, mas que era sinérgico? Ou foi 100% foco em vou pegar da mesma coisa que eu já faço e vou fazer gigante, muito maior? Não, cara. Teve um que eu comprei justamente por esse motivo. Não Da foi nem... sinergia, que era algo que você não fazia. Exato, que a gente não fazia dentro da nossa rede. Não era, que era um produto. A gente não vendia internet. Uhum. A gente só vendia link dedicado. Que é uma coisa diferente, completamente diferente. Da internet que a gente Sim. usa, um link dedicado. A gente sofre bastante com alguns links dedicados. Então sabe vocês devem como é ter que aqui, porque tem que ter 3, 4 redundâncias aí pra não parar, né? Faz parte. É, isso aí. Mas a gente tinha uma empresa que a gente comprou que ela atuava com uma tecnologia que é muito específica, mas só pra entender, chamava GPON. Uhum. Que na verdade era um link semi-dedicado. E a gente não fazia, não era internet, não era o nosso link. E para atender escritórios de médio porte, alguma coisa assim, redes de loja que a gente gastava muito com dedicado. E eu não sei porquê, cara, a gente não conseguia desenvolver in-house, usar essa tecnologia que ela já existia. Ninguém criou ela. Ela é um equipamento, uma maneira de você configurar a rede que ela ficava dessa forma. Uhum. E eu não conseguia, cara. Eu tentava, eu batia no meu setor de operação, batia no meu setor de engenharia, batia no setor de desenvolvimento. Os caras, não, porque nossa rede é toda... Eu falei, cara, mas eu quero vender esse produto que eu consigo vender mais barato. Tem mercado para isso. Eu chegava para atender hotel, por exemplo, a gente tinha alguma rede de hotéis que era nosso cliente. Dá para pôr nos hotéis, cara, economiza a banda, a gente joga a banda para outro lugar. Não sei porque eu não consegui. Tentei bastante, falei, quer saber? Eu vou ter que comprar uma empresa que é especialista nisso. Aí eu consegui comprar um cara que era especialista nisso. E deu certo. E deu certo. Aí trouxe o cara também. Falei, agora você ensina esses caras que você faz. Pelo amor de Deus, porque eu não consigo. Faz um ano que eu bato tudo. Quase um acqui-hire aí também, né? Mas e aí deu super certo, assim. Porque realmente é uma questão de conhecimento e tal. Aquela bela máxima de qual parafuso apertar, né? Que para apertar é barato, o problema é saber qual. O cara sabia qual parafuso apertar. Então eu fiz essa aquisição. Essa foi 100% por esse motivo. Legal demais. Tinha até sobreposição de rede, mesmo assim eu fiz questão de comprar. Porque eu trouxe o cara, eu conheci o cara, eu falei, agora você vai ficar comigo. Ele trabalhou conosco 2 anos, inclusive é um grande amigo até hoje. Ele até conhece, está na feira lá conosco, tem uma feira agora de telecomunicações. Mas foi exatamente por esse motivo. Para ter uma tecnologia, uma aplicação da minha rede que eu não conseguia desenvolver dentro de casa, eu fiz a aquisição por causa desse motivo. Porque no fim do dia, e aí eu não sei, Pablo, se você consegue esclarecer pra galera que tá nos ouvindo aqui, o cara, eu vejo assim, e eu sou zero especialista nessa frente de M&A, mas eu acredito que vão ter M&As que você faz no formato de expansão e vão ter M&As que você faz no formato de sinergia / soma, de uma forma de somar algo que você não tem, como é esse exemplo aqui da Gesson, como é que é o nome do negócio que... GPON, esse negócio aí. Então, tipo, no fim do dia, a minha dúvida vai ficar em como que o cara sabe quando comprar algo como esse negócio do GPON. Esse aqui parece um exemplo perfeito. Tipo, tá faltando, eu já sei que vai dar certo e o cara tá aqui, então é só comprar e deu tudo certo. É melhor comprar do que desenvolver, talvez, nesse caso. Tipo, como que o cara sabe essa hora, como que ele busca essas sinergias e como ele evita pra não desfocar. Porque a gente tem essa noia, vamos dizer assim, na V4, que é tipo, cara, a gente tem que ser focado, Então, se a gente vai fazer um M&A, a Stage faz bastante sentido, a educação, a gente já tinha frente de educação, então a gente queria o Fernando para tocar a frente de educação, a gente conseguiu fazer a aquisição da Stage em conjunto ali, plugou perfeito, sabe? Mas quando que eu sei que eu não tô viajando, não tô indo longe demais e como fazer essa sinergia de uma forma correta, cara, sabe? Assim, M&A tem várias formas de tu crescer e gerar valor através de M&A. Tu pode crescer de maneira horizontal, que eu só
adquiro base, por exemplo, a V4 vai comprar uma outra assessoria de marketing que é bem semelhante, só incorporou cliente à base. Perfeito. No caso do Dionísio, por exemplo, ele pode comprar uma outra empresa que faz parte da cadeia de telecom, que existe no nosso setor ali, por exemplo, um provedor de internet muito grande, e ele compra muito equipamento para poder expandir. Mas não faz sentido, talvez, eu comprar o cara que me vende o equipamento, e aí ele também, agora ele está em uma outra faixa da cadeia, tendo uma distribuição de equipamentos que vai vender para a operação dele e para outros provedores também. Sim. Então tu consegue crescer de várias maneiras através de M&A. Pode ser um fornecedor que tu gasta, por exemplo, tem um lá no Sul agora que nós estamos fazendo, que é uma empresa de portaria virtual. Uhum. E aí eles gastam, cara, 300 pau por mês com provedores de internet, porque eles precisam do link para poder fornecer o serviço deles. Tá, mas 300 mil por mês não faz mais sentido talvez eu comprar esse provedor, expandir para outra vertical de negócios, e aí eu tenho essa sinergia de redução de custo. Nossa, achei completamente diferentão essa aí. Cara, na verdade tem vários fatores, assim, o cara tá com caixa e, pô, é um setor que eu gosto, é legal e vou expandir, vou comprar. Esse é um que, eu posso ser bem sincero aqui, esse é um que eu acho que cai nessa questão do foco, sabe? Tipo, eu sou um cara que eu difícil. foco A gente ouviu uma linha do não, eu sei, mas é que isso negócio do cara. A minha primeira percepção é essa, tipo, você faz portaria virtual e você vai comprar um provedor de internet, tipo isso? Isso aí. Que assim, é aquele papo, né? Tu primeiro expande no teu setor, para depois tu pensar em produtos novos para o teu setor, para depois tu expandir para outros setores, depois produtos novos para outros setores. Sim. E aí eu acho que quando tu acaba invertendo essa ordem, de fato tu perde um pouco o foco no teu negócio principal. Justo. É algo que eu também procuro sempre tomar muito cuidado, assim. Tipo, claro. Legal, cara. Gestão financeira, valuation, M&A e captação de recursos. Putz, cara, mas se eu comprasse uma empresinha de contabilidade, eu pegava o mandato do cara, fazia gestão financeira e já plugava uma contabilidade. Putz, mas acho que eu posso perder um pouco o foco nesse sentido. Então, eu concordo com essa visão, cara. Tu tem que sempre tomar um cuidado para talvez não fazer um movimento de M&A que não tenha sentido, de novo, com aquele planejamento estratégico de longo prazo do teu negócio. Perfeito. Porque qualquer coisa que te tira o foco, que te despenda energia para te ir para outro caminho, vai te levar num caminho diferente daquele que tu traçou inicialmente. Então, acho que o negócio é tu definir um plano de crescimento muito claro e saber que qualquer coisa que tu tomar numa rota diferente daquela vai te levar para um lugar diferente. Não que seja pior, mas é diferente daquilo que tu planejou, sabe? Total. Então, acho que é muito isso. E Pablo, para quem quer começar em M&A, o cara quer fazer a primeira análise dele, pô, cara, legal, gostei. E aí, o que eu faço? Qual que é o passo número 0? O que o cara pode fazer logo depois que ele terminar o play aqui? Cara, eu diria que assim, o primeiro passo é ele fazer um valuation da própria empresa. Tá? Porque a partir do valuation, tu começa a expandir o teu horizonte de conhecimento para o mercado de M&A. Tu começa já a falar com uma boutique que vai fazer essa avaliação. Essa boutique já vai te direcionar para quem são os possíveis players de saída. Começa a falar mais sobre equity, sobre fluxo de caixa descontado, que é a diferença ali do valuation por múltiplo e o valuation de uma empresa que está crescendo pra caramba, tem margem e tem um risco baixo, né? O fluxo de caixa ele vai levar em consideração esses fatores que são diferentes. Então, tu pode pegar um negócio que tem o mesmo faturamento, que está no mesmo setor e um valer mais que o outro. Aí a avaliação por fluxo de caixa descontado vai conseguir extrair esses indicadores que puramente o múltiplo de EBITDA não consegue extrair. Então, acho que o primeiro passo é procurar uma banca de M&A, uma boutique que vá introduzir ele nesse mundo de M&A, entendeu? Então, nós já pegamos empresas, por exemplo, de software, que os caras são muito bons tecnicamente no negócio deles, mas nunca pensaram em fazer aquisições de outras empresas para crescer mais e não pensaram em vender. Em algum momento isso vai acontecer. Ou a empresa ela quebra, ou ela fica de sucessão, ou ela é vendida. Então, acho que o primeiro passo é se aproximar de uma boutique, se aproximar de uma empresa tipo a Visp, que vai começar a introduzir ele nesse mundo. Legal. E aí, encerrando, se o pessoal quiser te conhecer o trabalho da Visp mais, como é que eles te encontram? Boa, pode ser no Instagram, tá? @PabloRConstantino, tem o site da Visp também, www.visp.com.br. E acho que essas são as fontes principais, acho que é fácil, vai lá, me manda um direct que eu respondo, e aí a gente pode aproximar as relações. Dionísio, eu não sei, a gente não falou muito do que você tá fazendo hoje, né? Não,
Hoje eu tenho um fundo de investimento Perfeito. que eu fomento o crescimento de provedores de internet no país. E como Hoje o que a Dionísio galera... fica em Bahamas, no iate dele, depois da Um dia, quem sabe, estamos batalhando para isso. É, bom demais. E como que a galera pode te encontrar, então, caso eles tenham algo Então, similar? cara, eu não tenho nenhuma rede social. Fala Nem Ou comigo. seja, LinkedIn? não Fala vão encontrar comigo. o Dionísio. Eu sou... E-mail, manda um e-mail aí, pô. Ah, Qual que é o endereço do fax? Vai ficar... Vão ficar te flodando, não fala seu e-mail, não. Não fala e-mail, não. Infelizmente eu não tenho. Tô sendo até criticado por isso ultimamente e até tô pensando em desenvolver. Todas as pessoas mais ricas que eu conheço não têm Uma rede social. não. Então, Não, mas sabe qual? O Dionísio entrou nessa também. É, uma boa rede social que eu acho que é o melhor dos mundos é o LinkedIn pra esses casos. O né? LinkedIn eu tenho. Só tenho então, a beleza, rede social que eu LinkedIn. falo, eu tenho LinkedIn. É Dionísio Freire. Perfeito. Então, tá bom, fechado. O LinkedIn lá. Então, se você tiver um provedor de internet e estiver ouvindo isso aqui e quiser trocar Deve uma ter ideia... 10 pessoas no Brasil que tem um provedor de internet. É, Não, né? cara, posso corrigir, são 16 mil provedores. É mesmo? Toma! Caralho. Só eu tenho 2.400 clientes, cara, no meu fundo. Que isso, De cara. investimento. Que loucura, Eu não cara. sabia Que dessa, loucura, é bom, também não hein? sabia. Fica aí Ninguém esse sabe, dado pra ninguém quem sabe. ficou até o final. Beleza, e o nome do episódio ficou M&A como estratégia de growth. O que você acha? Acho bom. Então, Acho bem bom. Fechado.